Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Eu estou aqui para responder mais algumas perguntas enviadas no nosso canal do YouTube a respeito da biópsia de próstata. É um tema que causa muita dúvida no consultório, no dia a dia, até porque é um procedimento invasivo que é importante para o diagnóstico do câncer de próstata, mas a realização do procedimento, o preparo, o que vai acontecer durante e após a biópsia de próstata é sempre um assunto que causa muita dúvida na maioria das pessoas. Bom, a primeira pergunta é da Eliane. Ela fala: olá doutor, o resultado da biópsia do meu sogro deu proliferação de ácinos. O que significa isso? Eliane, bom, aqui a gente está falando do assunto resultados após uma biópsia de próstata. Existem basicamente alguns resultados que uma biópsia de próstata pode mostrar. Primeiro, tecido normal. Segundo, tecido benigno, que é a hiperplasia. Terceiro, a atrofia, que nada mais é do que as glândulas, com o passar do tempo dentro da próstata, elas vão atrofiando, vão morrendo. Outra, prostatite crônica, prostatite aguda, câncer de próstata e esse resultado aqui, que é a proliferação de pequenos ácinos. Bom, ácinos é o termo médico que nós usamos para definir glândulas. Então, ácinos são glândulas, como se fosse um cachinho de uva. Isso é microscópico. Acontece que em alguns homens, essas glândulas elas têm a forma um pouco diferente do normal. Isso pode confundir o médico que está lendo esse tecido da biópsia por um câncer. Nessa situação, nós usamos um teste chamado imunohistoquímica, que nada mais é do que um corante que é usado em cima desse tecido que foi removido da próstata e ajuda a responder a pergunta se naquele caso existe ou não a presença de um câncer. Então, a ZAP, ou proliferação de pequenos ácinos, nada mais é do que um diagnóstico suspeito para câncer, mas que ainda não foi confirmado, ok? A Paula pergunta: a biópsia do meu pai deu câncer PMX e ela quer saber se isso é muito grave, o que significa? Bom, PMX na verdade significa P de patologia, que é um caso onde a biópsia, a próstata já foi removida, M que significa metástase e X é porque a metástase não foi identificada. Então, não, Paula, nesse caso não é grave. Esse resultado, na verdade, costuma ter relevância para aqueles homens que já retiraram a próstata como um todo. E nessa situação, quando a gente vê o PMX, é um bom sinal, significa que não há sinais de metástase, no caso do seu pai em particular, tá bom? Então, é uma boa notícia. O Rubens pergunta: doutor, o uso de sonda após o procedimento da biópsia é sempre necessário? Rubens, não. Na verdade, é muito raro um homem que faz a biópsia de próstata precisar usar sonda depois. Isso acontece apenas em situações onde o homem fez a biópsia e ele teve dificuldade para urinar, a retenção urinária. Nesse caso, pode ser necessário uma passagem de sonda. E essa sonda pode ficar por um curto período de tempo, que a gente chama de sonda de alívio, ou tem homens que precisam usar essa sonda por um tempo maior, em geral por 7 dias. Mas não é um procedimento rotineiro após a realização de uma biópsia de próstata. Tá bom, Rubens? O Fabito pergunta: o que significa atrofia acinar? Saiu no resultado da biópsia do meu pai. Fabito, essa pergunta, na verdade, a sua pergunta é um complemento à pergunta da Eliane, que eu comentei mais anteriormente, e a atrofia é um dos resultados possíveis em uma biópsia de próstata. Felizmente, a atrofia não é câncer e é um resultado normal, encontrado em até 30% a 40% de todas as biópsias feitas. Então isso não deve causar nenhuma preocupação para você nem para o seu pai. Então provavelmente o resultado aí foi negativo para câncer, ok? E a atrofia, assim como a hiperplasia, são fenômenos naturais que acontecem na próstata de todos os homens. Então, se nós biopsiássemos a próstata de todos os homens com mais de 50 anos, é uma boa probabilidade que uma parte grande desses homens apresentem focos de atrofia. E a última pergunta, Nezuko pergunta: meu pai fez biópsia há quase 11 dias e ele ainda sente ardência quando urina. Ele quer saber se é normal e se sente ardência quando urina, depois essa dor vai passar sim ou não. Bom, é absolutamente normal. A biópsia naturalmente é um procedimento invasivo. A próstata fica inflamada por alguns dias, por isso que é importante que o paciente mantenha o repouso, tome bastante líquido, faça uso dos antibióticos prescritos depois da biópsia e
A qualquer sinal de febre, calafrio, mal-estar geral, o médico deve ser comunicado. Essa ardência discreta para urinar é um fenômeno comum em até 40% dos homens e costuma sumir completamente em até 2 semanas. Outro sintoma que pode ser muito comum é o esperma com sangue. Isso dura em torno de 3 a 4 semanas depois da biópsia e esses efeitos eles não costumam deixar nenhuma sequela, tá? São totalmente reversíveis e não vão ter nenhum impacto para a saúde do homem. Bom, biópsia de próstata, como já falei em outros vídeos, é a única forma de confirmar ou afastar a existência de um câncer de próstata. Ela só é indicada para homens que têm um PSA alto, homens que têm um nódulo detectável pelo exame de toque retal ou pelo exame da ressonância magnética. Ela deve ser indicada em casos muito selecionados e, em geral, nós fazemos um exame de ressonância antes dessa biópsia. Aqui no canal nós temos um conteúdo muito vasto explicando sobre as indicações da biópsia, as complicações da biópsia e você pode ter acesso aqui a esse conteúdo com a gente. Se essas informações forem úteis, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ajuda a divulgar e levar essas informações a uma quantidade maior de pessoas. Compartilhe com pessoas que você acha que vão se beneficiar dessas informações e conte comigo e com a minha equipe sempre que precisar. Deixe seus comentários e perguntas aqui embaixo do vídeo, vai ser um prazer responder todas. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.